Hoje em dia, quando a gente fala em meios de comunicação, a gente não pode esquecer de forma alguma a internet. Mas, principalmente para as crianças, a gente tem que ficar atento. Os pais têm que ficar atentos, sabe por quê? Porque a exposição é muito grande. O tempo que a criança também permanece na internet deve ser vigiado, controlado. Veja essa matéria e na volta a gente conversa. Olha lá. A internet está cada vez mais inserida no cotidiano das pessoas e o número de usuários não para de crescer. Mas será que os pais estão preocupados com o perigo que a internet pode trazer para os seus filhos? Eles conhecem os amigos virtuais, as comunidades que esses jovens frequentam? Vamos conversar com as pessoas a respeito disso agora. Me diz uma coisa, você tem filhos? Sim, tenho filhos. Qual a idade? Eu tenho uma menina de 10 anos. Isso é uma mudança de estilo, né? No meu tempo nós não tínhamos internet, não tínhamos esse hábito, hoje a gente estranha muito. Ela pode ficar quanto tempo ela fizer na internet por dia? Não, eu não deixo. Eu gosto de fazer uma coisa meio vigiada, entendeu? Eu acho que a internet é um pouco perigosa na idade dela. Você sabe que qualquer pessoa pode se identificar com outro nome, com outra idade, isso eu considero um perigo. É uma questão difícil, mas o que a gente considera é que a discussão passa por conversa dentro de casa, né? Desde pequenininho eu já venho explicando, mostrando, participo junto com eles, entro nas salas junto com eles, tem Orkut, eles têm Orkut, a gente um vigia o outro. Então assim, eu acho que eu apliquei na educação, não assim nessa que não pode, é proibido. Na idade da minha filha, eu digo da minha filha, o que é perigoso? É que não tem discernimento ainda. Então se você não orientar e você não vigiar, não é nem uma questão de querer ser autoritário, mas se você não vigiar, você vai acabar colhendo frutos que você não vai querer. A gente viu recentemente casos de encontros que foram marcados pela internet que resultaram em tragédias, por exemplo. Não, mas isso aí é mais, no caso, é mais desleixo da parte dos pais do que da própria criança. Que o próprio pai tem que olhar o próprio filho, ver o que o filho faz. O controle é assim, a gente volta e meia, a gente vê, a gente nunca deixa, por exemplo, o computador no quarto dela, a gente deixa o computador na sala e sempre você vai dando uma olhada. A gente orienta, porque eu acho que o importante é orientar. A orientação é fundamental. A internet é como a vida. Na vida você sabe, olha, essa rua é perigosa, aquela rua não é perigosa, cuidado com o teu amigo. A internet é a mesma coisa. É a porta do céu e do inferno. Sabe aquele ditado que diz assim, que o seguro morreu de velho? Eu acho que isso aí vai valer sempre. E para a gente falar sobre esse assunto, doutor Marcelo Crespo, que é advogado e professor, está com a gente, seja bem-vindo. Obrigado. E você concorda com o que a gente ouviu? Quer dizer, a gente tem que educar o filho e depois... eu sei que ele vai seguir o que eu disse, tudo bem? Ou é importante aquela vigiadinha básica? Sem dúvida. A reportagem mostrou bem a preocupação dos pais com os filhos, não é? Eles devem realmente ter essa instrução, providenciar uma instrução para os filhos, mas não confiar que eles vão ter, como disseram, o discernimento para agir da melhor forma na internet. Tem vários problemas, várias situações que inclusive resultam em problemas jurídicos graves, que devem ser evitados com um pouquinho de cuidado e umas dicas simples. Exemplo daquela menina que teve um ato de extremo preconceito quando falou dos nordestinos. Certamente. Falou pela internet. Com certeza. Os crimes contra a honra são muito comuns na internet. As pessoas perdem a noção que a internet é uma janela para o mundo. Não é? A gente se fixa muito em que a internet é o computador, mas o computador está aberto para todo mundo. Então tudo que você faz da sala da sua casa tem uma repercussão muito maior do que uma conversa bate-papo entre amigos. Vamos mostrar algumas situações que o pessoal de casa entende direitinho? Olha. Na verdade eu estou trazendo aqui algumas dicas mais práticas, não é? Para que as pessoas se sintam mais protegidas. Então, com relação a crianças e adolescentes, é importante evitar o exagero na exposição dos dados pessoais. Tanto quanto idade, localização, onde mora, onde estuda, fotos dos familiares, de pertences. Hoje em dia é complicado. Várias pessoas podem crescer os olhos em cima de patrimônios, né? Enfim, a pessoa tem um carro importado, um carrão, e fica lá preocupado e mostra a foto do carro importado
já é um problema. Então isso a gente não deve fazer. Não deve fazer. Tá. Senhas seguras, usar senhas seguras e não compartilhar com as outras pessoas. Esse é um problema que os adolescentes muitas vezes enfrentam, não é? Você cria uma senha e compartilha com seu amiguinho, ou o namorado com a namorada, as crianças, e tem uma senha só para todos os serviços digitais, Orkut, MSN, Twitter, Facebook. Perdeu essa senha? Alguém entra na sua conta, alguém que tem a senha e não devia ter, vai compartilhar seus dados, vai mexer na sua conta e colocar coisas lá na sua página que de repente não são legais para você. Até como vingança, né? Como vingança, com certeza. Isso acontece muito em términos de relacionamento. Quantos namoros a gente vê, traição, a gente vê na televisão, as pessoas se irritam. E uma das dicas, inclusive, que eu trago aqui é para as pessoas não se vingarem pelos meios, pela internet, não é? As pessoas acabam exagerando, né? Fazendo justiça pelas próprias mãos, acabam exagerando e podem até sofrer uma ação judicial. Agora, a gente muitas vezes não se dá conta que esses sites de relacionamento deixam a gente extremamente expostos. Com certeza. Quer dizer, eu coloco lá no Facebook, eu vou sair com fulana de tal, vou não sei aonde. Todo mundo sabe onde a gente vai estar. Infelizmente, a gente tem atitudes assim. Esse é um problema que acontece até pela própria tecnologia. Hoje você tem serviços como o Twitter, por exemplo, que eles têm um serviço de geolocalização. Então, da onde você manda a mensagem, é possível identificar o local físico na cidade, por exemplo. E isso pode trazer problemas também, sequestro, enfim. Você pode twittar daqui dentro do estúdio, e aí uma pessoa qualquer vai tentar ver onde que está o Marcelo Etal. Justamente, vão ver que eu estou aqui na TV Gazeta participando do programa. Mas se você estivesse num lugar que você estivesse mentindo, pronto. Seria um problema. Esse é um problema, inclusive, para o chefe, perguntar para o empregado onde está, um problema conjugal, isso pode extrapolar problema de pais, crianças. Não é? Eu tenho feito muitas palestras para criança, para escola, porque é um problema que a gente precisa cuidar, não é? A orientação é importante. Para você não fazer uma comunidade, por exemplo, no Orkut, difamando o seu amiguinho, injuriando o colega de escola, falando de um professor, de uma pessoa, achacando, não é? Com palavras de baixo calão e colocando lá fotos manipuladas. Isso tudo é muito ruim para quem faz, que pode ter um efeito jurídico contrário, e para quem sofre, inclusive, psicologicamente. Outras dicas que você tem? Eu digo para os pais, controle do conteúdo dos pais. Os pais não devem controlar apenas o tempo de exposição dos menores na internet. Eles devem controlar também o conteúdo. Como é que se faz isso? Há alguns programas gratuitos, inclusive, na internet, disponíveis em sites específicos para isso. Eu posso passar alguns nomes depois aqui. Que o pai, ou os pais, os responsáveis, têm condição de filtrar imagens pornográficas, imagens com conteúdo de pedofilia, evitando que as crianças e os adolescentes tenham contato com, muitas vezes, criminosos sexuais, o que é também um outro grande perigo. E o que a gente tem percebido que, mesmo nos tempos de hoje, que as pessoas já sabem tudo isso, ainda acontece. Ainda acontece. Por isso, mais uma dica é dos pais acompanharem a vida digital dos filhos, dentro de casa e fora de casa. Como acompanhar? Como acompanhar? Você sabe se o seu filho tem Orkut, se tem Facebook? Tem. Existe uma... Mas os meus já tem 23 e 18, já são maiores e vacinados. Existem pesquisas que mostram que os pais não sabem se os filhos... Não sabem, simplesmente ignoram ou desconhecem, porque os pais não têm, muitas vezes, interesse pelas redes sociais. Mas os pais não vão dar um perdido nos filhos quando eles estão na internet? Pode até acontecer, mas a gente vê na prática que isso não é a regra. Puxa, que pena, né? É uma pena, a gente precisa justamente conscientizar, fazer o controle, como disse na reportagem, colocar de repente o computador para até certa idade, talvez até 12, 13 anos, colocar o computador na sala, o menor vai acessar da sala, ainda não tem um computador no seu quarto com essa individualidade, conhecer os amigos virtuais, conhecer com quem se está conversando. Ser pai e ser mãe não vai ser fácil, né? Não, dá trabalho. Com o meio informático vai complicar, porque além do cuidado que você tem que ter em casa, você vai ter que gerenciar de alguma forma os contatos digitais dos seus filhos. E para isso que a gente está aqui trazendo algumas dicas, porque são dicas fáceis até, são coisas práticas, mas que evitam uma grande dor de cabeça, jurídica inclusive. Quais outras dicas que você tem para as crianças? Olha, para as crianças eu posso dizer ainda, procure por si mesmo nos sites de busca. Eu faço isso. Então, tem gente que usa o nosso perfil. Usa o nosso perfil, tem lá coisas escritas que a gente não imagina, fotos manipuladas. Outra dica pode ser até não copiar dados. Um outro problema menor, digamos assim, mas eu até como professor, quantas vezes eu já peguei
trabalhos plagiados da internet. Isso pode ser um problema, é um problema ético, é um problema que acontece nas escolas, inclusive em graduação e pós-graduação, não é? A pessoa vai lá e copia um trabalho, um espertinho não cita a fonte, esse pode ser também uma complicação. Mas, por exemplo, eu pego um texto de algum site e se eu coloco a fonte, site, fulano de tal, tudo bem? A citação é sempre importante e deve ser feita, não é? Nós temos no Brasil a Lei de Direitos Autorais, que ela diz que quem cria qualquer obra intelectual, seja audiovisual, fonográfica, imagens, deve ter o crédito. Então, sempre mencionando o crédito já minimiza muito. Agora, eu também não posso fazer uma citação e fazer injúrias, praticar injúrias. Então, eu coloco lá, olha, a foto é do lugar tal, mas eu ponho uma série de palavras de baixo calão e termos ofensivos, aí também não vai resolver. Parece que eu tirei esse conteúdo todo daquele site. Justamente, também não vai resolver o problema. Tá. E para os adultos, outras dicas legais? Outras dicas para os adultos. Os seus filhos frequentam lan house? Eles vão jogar fora de casa? Como que é o comportamento dos filhos fora de casa, na internet? Porque hoje as crianças e os adolescentes têm celular e você tem todo o acesso à vida social e digital no celular. Você sabe o que o seu filho tem feito pelo celular? Verifica, conversa com ele. Você entende minimamente de informática? Claro, eu não vou dizer que você vai fazer aí um curso de especialização em informática, mas precisa conhecer, saber o que o seu filho está fazendo. Tem interesse até pelo que ele faz e ele vai te trazer informações. É um diálogo, é uma coisa até menos tecnológica do que psicológica. É a conversa dos pais com o filho, orientação, para evitar justamente problemas jurídicos entre pais e outros pais, por responsabilidade dos filhos, o que fazem, entre pais e escola, o que o filho faz dentro da escola, a escola pode ser responsabilizada, os pais podem ser responsabilizados pelos atos do filho. Então tem uma série de preocupações com imagens de pedofilia, como dissemos, o cyberbullying, não é? Enfim, roubo de dados ou subtração, cópia ilegal de dados, cartão de crédito, seu filho fazendo compra, de repente, de um site que não é muito legal. Exposição da privacidade, colocando fotos da família, às vezes uma foto de uma criança. Hoje está em moda o sexting. Você sabe o que é o sexting? O sexting são as crianças e os adolescentes, é uma coisa mais de adolescente, que tiram fotos em poses sensuais e ficam mandando para os coleguinhas por MSN, pelo Orkut, e esse vira um alvo do quê? Sites de conteúdo pornográfico. Também? Para que você vai tirar uma foto dessa? Ah, mas verifica o Orkut, você vai ver quantas meninas, quantos rapazes tem lá colocando uma foto mostrando um decote ou com roupas sumárias, enfim, fazendo poses, e essas fotos podem ser divertidas no momento, mas podem causar uma grande dor de cabeça depois. O melhor é evitar isso tudo, né? O controle de pais, quais dicas você tem? Quais exemplos? Eu tenho aqui alguns nomes. O NetFilter, o eBlocker. Tudo de graça. Tudo de graça, você baixa na internet. O K9 Web Protection, o K9, o Crawler Parental Control e o Interapp Control. Isso aí você entra num site como o Super Downloads, o Baixa Aqui, você vai num site seguro de downloads e você busca. E esses são programas gratuitos, não é? É para controle, o filtro de conteúdo dos pais, eu acho que é bacana os pais se preocuparem com isso. Só lembrando que não é porque a gente coloca um filtro desse que a gente se exime de qualquer responsabilidade. Com certeza. Porque mesmo com esse controle, tem muita gente esperta também, infelizmente, nesse mundo. Porque se usassem a esperteza para algo bom, seria ótimo. Sem dúvida. Então, a gente, com algumas palavras, se você mesmo testar, você consegue passar por esses filtros e seu filho acessar coisas escabrosas. Demais. Demais para a idade, na grande maioria das vezes, né? E aí fica ainda como complemento dos filtros de conteúdo, tem um Twitter meu que é o @educadordigital e o site que é o educadordigital.com.br, que os pais podem perguntar, manda pergunta, tem lá formulário de contato pelo Twitter, manda, sempre tem dica, sempre tem alguma atualização informática, é bom para ficar antenado com esses problemas e evitar essa dor de cabeça. Viu como é fácil? Agora é só colocar tudo que aprendeu em prática e pronto. Tranquilidade é o que você vai ter, é o que a gente espera que sua família também tenha, né? O Dr. Marcelo Crespo, que é advogado e professor, volta mais vezes ao programa. Obrigada, adorei a sua Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada, parabéns. Olha, vocês viram só o que é fácil? Não é nada difícil, não. A gente tem que, antes de mais nada, saber que tudo pode acontecer também na casa da gente, não só no nosso vizinho. E se a gente não ficar esperto, minha filha, é o que acontece. No caso da